Pessoal, boa noite. Boa noite, porque em Portugal já é meia-noite e 59, 1 minuto para 1 da manhã. Eu quero contar para vocês, dar um relato para vocês que aconteceu comigo no Brasil, que me valeu uma vida inteira, 15 dias que me valeu uma vida inteira. Mas primeiro eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Aqui também é meu local de trabalho, eu divido aqui com o meu pessoal. Eu faço bijuterias, inclusive essa aqui não dá para ver direito, eu já mostro para vocês. Sou eu que fiz, faço várias, são vários modelos. Tenho também essas aqui, tá vendo? Que são brinquinhos. Eu faço os brincos combinando com os fatos de banho, com os biquínis. Então, são vários, são muitos. Mas primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisinha, que é o meu cantinho onde eu divido com eles para fazer os meus artesanatos. Esse aqui é o senhor Legbara, senhor Bará, dono do meu ori, dono da minha cabeça, é ele que manda. Aqui eu tenho Ogum em Assã. Epa, rei. Aqui eu tenho Emanjá, o doceaba, minha mãe. E suas coisinhas, cada um tem suas coisinhas. Iemanjá e Ogum. Aqui, lá, né? Legbara, Bará. Senhor Bará, ele se apresentou para mim como Senhor Bará. Ogum e Assã. E Iemanjá. E as coisinhas dela, cada um tem seus cantinhos. Ali, quando precisam da matéria, tem que ser mesmo a matéria. A velhinha do meu anjo da guarda acabou de apagar. Precisa acender uma outra. Aqui tá o altar do anjo da guarda. O Senhor Jesus. Aqui todos eles. Cavaleiro São Jorge, que é o mesmo Ogum, e o mesmo Arcanjo Miguel. Tá aqui uma rosinha para Pai Oxalá. Aqui é o meu cantinho dos pretos velhos. Aqui tá os fumos, os charutos, as coisinhas que eles gostam. Aqui o queimador de incenso deles e as ervas. Para os banhos, sal de Iemanjá, as coisinhas deles. Então, como eu estava dizendo, aqui o cantinho dos meus pretos velhos, aqui o cantinho dos meus caboclos. Aqui o cantinho da minha cigana, que ela tá deixando já eu senti-la, mas ainda não sei quem é. Chamei ela para conversar com a gente, né? Hoje, agora nesse vídeo, chamei ela e Dona Maria Padilha, que aqui é o cantinho dos meus Exus. Faltam alguns. Aí eu chamei elas, né, para conversar comigo e me ajudar a conversar com vocês. Ia contar o que me aconteceu. Gente, elas fumaram cigarro numa rapidez tão grande, mas tão grande. Olha, então vamos lá. Aqui em cima eu tenho umas ervas, umas coisinhas que planto. E vamos lá conversar então, gente. Isso aqui são óleos que eu faço, óleo de anis, essas coisas todas. Agora eu vou virar para mim, que eu quero contar para vocês o quanto que essa viagem no Brasil me valeu a pena. Foram 15 dias de muita alegria, de muita satisfação. Agradeço a todos que estiveram na minha vida, os que eu conheço e os que eu conheci depois. Essa luz me incomoda um pouquinho, mas vamos lá ver se eu consigo fazer. Esse pouquinho que eu tive com a minha família no Brasil, tanto a minha família espiritual, que é a Rosilda, a Dayana, que é uma longa história. A Rosilda foi mãe de leite do Rodrigo, que já está com 28 anos. Uma criança nos ligou, a vela de Dona Maria Padilha até que dança. Uma criança nos ligou e é uma longa história, é uma família espiritual que Deus me deu na Terra e que eu amo muito. Tem a minha família biológica, que eu até brinquei com a minha tia, falei, tia, porque eu não convivi muito com eles. Eu falei com a minha tia, tia, eu tô conhecendo melhor a minha família de quando Deus está recolhendo cada um que volta para falar comigo, do que enquanto estava aqui na Terra. Família que eu amo demais, minha família biológica, minha família de sangue aqui na Terra. E eu tive conversando com a minha tia Naí, que tem 84 anos, é a raiz dessa árvore nesse momento, minha avó se foi, é a raiz dessa árvore nesse momento e sucessivamente assim vai, né? E, gente, eu quero dizer para vocês que o apoio familiar, em qualquer caminho que você decide seguir, seja ele espiritual, seja ele amoroso, seja ele o caminho que for, profissional, o caminho que for, é muito importante o apoio familiar, é muito importante mesmo. A minha avó cresceu com uma crença, a minha tia cresceu na crença da minha avó,
Nós crescemos na crença da minha tia, da minha mãe, porém já mudamos um pouco. Os nossos filhos já estão. Então, isso vai evoluindo. Não podemos culpá-los por muitas coisas, porque foi a forma que foram ensinados, é a forma que acharam correto. Porém, é a primeira vez que eu sento com a minha família para dar o relato que eu vou dar para vocês agora. Em 2017, 2016, 2017, 2018, eu já tentei falar sobre esse assunto antes, mas a minha família é uma família de pessoas evangélicas, doutrinadas pela Igreja Assembleia de Deus, entre outras. A minha sobrinha, Carol, que mora aqui em Portugal, e a minha irmã sempre tiveram ali neutras no assunto. A minha irmã entende mais, sempre respeitou esse lado, mas ficou neutra no assunto, coisa normal, né? Que a família é muito dividida, sim, em questão espiritual. Mais evangélicos, e a única espiritualista sou eu. A minha irmã entende do assunto, mas não segue o caminho, apesar de ver com os meus olhos, igual os meus olhos, ouvir e tal, mas é um caminho que ela ainda não chegou o tempo dela, não chegou a hora dela. E esse momento é com ela e Deus. Cada um de nós. Tem a minha sobrinha que respeita todo lado, que nunca deu palpite também, sempre ficou neutra. Mas tem os evangélicos da minha família que, sem entender nada, preferiram se afastar. É a forma que eles acharam de responder ou de não responder a certa situação. E pela primeira vez, então, eu tentei falar sobre esse assunto uma vez, mas eu até conversei com a minha irmã, porque foi assim, eu vou contar para vocês o que aconteceu. O meu primo, filho dessa tia minha Nair, de 84 anos, na qual eu abracei muito, nossa, que delícia. Foi maravilhoso, meu Deus, obrigada. Essa minha tia Nair perdeu um filho, ele estava trabalhando, ajudando o sogro dele, de pedreiro, e ele estava colocando a última telha quando caiu do 15º andar. Morreu na hora, foi um tombo só, foi uma queda muito alta, e o prédio de 15 andares, e ele morreu na hora. A minha irmã era madrinha dele, e um amor assim de mãe que ela tem por ele. Quando aconteceu isso, ele veio ter uma visita comigo espiritual, ele veio em espírito ter comigo, eu tentei conversar com ela e com a irmã dele, uma das irmãs dele, que é uma das mais novas. Eu não vou falar o nome porque eu não sei se ela vai brigar comigo. Ela é o amor, mas eu não vou falar o nome. Aí, mas ela é muito evangélica, é muito pastora mesmo, entende? Então, ela é muito ali rígida na doutrina da igreja dela. E ela, tipo, respondeu que sim, que ia rezar, orar por ele, mas de uma forma que não aceitava que o espírito dele tivesse vindo ter comigo, é natural pela religião dela. A minha irmã não aceitou pelo fato de o amar como uma mãe, ela não aceitou que ele tivesse vindo ter comigo naquela densidade, não, que ele tá bem e tal. Respeitei a dor dela, disse para ela, mas mesmo assim vamos orar por ele. E graças a Deus, ele voltou, disse que devido a muitas orações, porque aqui no plano material, quando parte alguém, e nós sofremos muito aqui, temos muita dor, ficamos aqui idolatrando, tentando culpar alguém, que me veio até um artista na cabeça agora, que não aceita a morte do seu ente querido, não vou dizer muito, e que está ali procurando um culpado, isso os faz ficar mais preso, isso os faz sofrer mais, isso faz com que eles sintam até raiva às vezes, porque a luz é como se fosse um alimento para eles. E quando essa luz aparece, é uma mistura de sentimento, é uma confusão que faz neles. E isso causa um pouquinho de medo. É a mesma coisa da não aceitação daqui para lá. Mas por que que você está falando comigo? Por que que você está me vendo? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo aquilo? Eu não aceito, eu não estou morto, eu não parti, eu não sei o quê. E não aceitam. É a mesma coisa nós, aquele medo, aquela sensação estranha, de medo de altura, medo da água, medo do fogo, ou qualquer um outro medo, um trauma que a gente tem. Então, a mesma coisa é eles. Então, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa não aceitação de Deus ter decidido colher mais uma flor, que somos todos uma flor do jardim dele,
Isso faz com que essa raiz dessa planta fique presa aqui na terra. E isso lhes causa sofrimento, porque é Deus puxando essa flor por um lado e nós segurando com a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa idolatria, o nosso choro, a nossa não aceitação, a nosso procurar um culpado pela morte da minha filha. É um sofrimento para eles. Deus puxando a flor e nós puxando a raiz dessa flor. Imagina, Deus querendo pegar essa flor inteira e nós tentando arrancar um pedaço dessa flor para segurar conosco. Isso lhes causa muito sofrimento, porque a luz lhes alimenta. Eles vão tendo curiosidade, aquela mistura de sentimento, mas é uma mistura de sentimento que lhes causa uma boa sensação, apesar do medo. E é onde eles acabam procurando e encontrando a luz, devido às nossas orações, a nossa entrega a Deus pela decisão daquela vida que se foi, daquela vida que partiu, mas que está conosco e que pode até se comunicar conosco. Então, meu primo veio ter comigo de uma forma um pouco densa. Na época, eu ainda, desde criança, eu vou chegar lá, desde criança eu tenho essas manifestações. Tanto que eu estava conversando com a minha tia e a gente estava até rindo, que estava toda a família reunida e todos evangélicos e todos aceitaram. Foi a coisa mais linda. Obrigada, família. Vocês não imaginam o bem que me faz, que me fizeram. Porque é tão bom você ser você mesmo, você poder atuar naquilo que você gosta, que você ama. E eu amo servir a Deus dessa forma aqui, porque foi eles que me doutrinaram, eles que me ajudaram. Não foi nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo, porque muitos foram incompreensivos comigo. Porque na maioria dos lugares que eu chegava e parei de ir, parece que ali há tanta mentira que não acreditam na mediunidade que você chegou com ela, uma mediunidade tão ostensiva, que a gente também não entende, a gente está aprendendo. Então, nessa época, voltando lá atrás, nessa época eu não aceitava muito a espiritualidade, eu não abria portas. E tudo aquilo que você se fecha, você dificulta, tanto para você como para eles. E quem sofre é você. Quem sofre é você, porque aí você vai passar a ter pesadelos, vai ter umas comunicações um bocado tortas, um bocado pesadas, densas, e você sofre com isso, porque é paralisia do sono, é pesadelos, é muita coisa, gente, até acordar com hematomas e mais um monte de coisa, misericórdia. Se vocês verem ali como é que tá a Dona Maria Padilha, é para eu não fazer confusão, eu sou muito confusa. Então, o apoio familiar é muito importante para que você siga esse caminho, porque não importa o caminho em que Deus te colocou, Ele quer que você prossiga, Ele quer que você cumpra a sua missão ali. Por que que muitos estão em uma religião, mas não estão se sentindo bem? Porque o seu espírito está te chamando para algo que ali não é para você, ali não é o seu local. É tanto que tem pessoas que pulam de religião em religião até que encontram um lugar. Há pessoas que vão na primeira e se sentem bem e ficam ali. Ali ficam servindo, são missionários. E nós não somos ninguém para julgar. Onde há 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele está. Então nós não somos ninguém para julgar. Por que que eu digo isso? Porque o meu caminho é esse aqui. A minha missão é essa aqui. Eu aceitei, eu os amo de uma forma e eles sabem. Porque eles sabem mesmo quem os ama e serve de verdade, porque eles conhecem os seus médios. A personalidade deles tem que ser igual a dos médios. Aliás, do médio tem que ser igual a deles. Então, eles vão procurar pessoas que condiz com eles. Há pessoas aí falando que está com Maria Padilha, mas que está enganando, está traindo, está roubando, tá fofocando, está invejando, está arrumando. Isso não é Maria Padilha. Isso é um encosto que está em você, um quiumba, um troço qualquer aí que está dando nome de entidades que tem nome. Vamos pro. Ó, a vela dela até apagou. E então vamos pro. Fez uma chama e depois apagou. Ela fumou e foi embora. Então vamos procurar saber o que está do seu lado, através daquilo que você pensa e daquilo que você faz. Por que temos que respeitar o nosso caminho, o caminho que Deus nos coloca? Não interessa o lugar que você está. Se você está com o coração nele, é ali que é o seu lugar, é ali que você se sente bem, é fazendo isso, então continue, tá bem? Porque assim, o trabalho só é bom quando a gente vê os frutos que ele fornece. Se não dá frutos, porque não está no trabalho certo.
não está na missão correta, seja profissional, seja o que for. Se não está gerando frutos, é porque alguma coisa está errada. Muda o lugar, muda de tática, muda de árvore, muda de plantação, muda de qualquer coisa. Gente, por que a família é importante? A gente estava conversando sobre isso lá em casa, eu e minha família toda reunida, evangélicos, e foi uma conversa muito linda, muito gostosa, e a gente relembrando de quando eu era criança. Por quê? A minha avó, ela benzia, ela fazia benzeduras, simpatias, e eu estava relembrando a minha tia, minhas primas, e os netos e bisnetos, e toda a geração que estava lá que eu nem conhecia ainda. Mas a minha geração, a gente estava relembrando as nossas coisas de infância. Porque a minha avó, minha tia lembrava disso, se lembra muito bem disso. E minha outra tia também mais nova deve se lembrar também de alguma coisa, mas eu acho que ela ainda era muito criança. A porta da casa da minha avó fazia fila de gente. Iam pessoas de charrete, não, como é que chama aquilo? De carroça. Iam pessoas de carroça, iam pessoas a pé. Pessoas de outras cidades, da mesma cidade, faziam filas na porta da casa da minha avó. A minha avó fazia garrafas de chá, de folhas. A minha avó fazia benzedura. A minha avó quebrava negócio de espinhela quebrada, inveja, mal olhado, um monte de coisa. Ela fazia tudo isso. E a minha avó era ativa, uma negona linda, ativa, forte, mesmo forte, troncuda mesmo, boa. E o que aconteceu? Aquilo fazia fila na porta da casa da minha avó. Então a gente via que dava certo. Chegava crianças ali, amarelas, quase morrendo, e saíam dali. Era uma coisa incrível. E eles iam levar presentes à minha avó, iam devolver, né? Que aquilo dava certo, iam devolver presentes à minha avó. É igual os médicos na roça, ganha porco, ovo, galinha, um monte de coisa. É o pagamento do povo, povo que ama de verdade, um povo que quer ali dizer obrigado pelo que fizeste por mim. E a minha avó fazia filas de pessoas na porta da casa da minha avó para benzer. Minha avó deitava a criança assim, media o pé da criança de costa e rezava e pegava espada de São Jorge e guiné, uns galhos de arruda. E aquilo dava certo, porque as pessoas procuravam a minha avó até para engravidar. Aí eu tava falando com a minha tia, pois é. Aí fazia tudo aquilo. E tá. E aí eu tava falando com a minha tia e com toda a minha família reunida. Faltou alguns membros, mas os outros também já sabem dessa história. Eu tava falando com a minha tia, pois é. Faziam benzedura, simpatia, aquilo. Fazia fila de gente na porta da casa da avó. Quando as manifestações começaram comigo, ficaram com o olho desse tamanho e correram para a igreja evangélica. A minha avó começou a ficar doente, a minha avó começou a ficar toda torta, a minha avó teve AVC, teve mal de Parkinson, tanto que ela ficou mais de 25 anos com o braço assim, e eu conto num vídeo aí nos canais que quando ela estava em coma, o problema está no espírito e não na carne, porque o braço dela, mais de 25 anos, tremia e não dobrava, não esticava, só ficava assim, era até musculoso. Quando ela estava em coma, o braço dela estava esticado, como se nunca tivesse tido um defeito naquele braço. E ninguém tinha reparado, mas eu, como sempre, uma boa virginiana, com Libra, Áries, Escorpião e sei lá mais o que, observei bastante. E falei para a família. E aí eu tava falando isso com a minha tia. E aí, quando começou a manifestação espiritual comigo desde criança, começaram a pensar que aquilo era demônio. Porque eram fortes mesmo. De eu falar com a minha avó, olha, a mulher, a senhora tal. E a minha avó correr, que eu tenho um vídeo aí que eu digo, até que eu pensava que a avó estava correndo de vaca brava. Então vamos lá, gente. Esse primo meu estava colocando o último telhado em 15 metros de altura em um prédio. Ele estava colocando o último telhado quando caiu de lá de cima, foi uma queda só, e ele foi colhido por Deus. No início ele não aceitou. Por ele não aceitar, não ter aceitação, e também não muita oração, de forma correta, ele começou a se agarrar à mulher e à filha. Tanto que no início a mulher começou a ficar doente, coisas começaram a dar errado para ela, mas depois, graças à luz e às orações, ela conseguiu até um novo relacionamento e conseguiu dar um caminho na vida dela.
Só que ele não aceitava. Só que tinha um detalhe, ele vinha, sempre que ele vinha ter comigo, ele tinha 2 CDs na mão, e eu não entendia aquilo. A última vez que ele veio ter comigo, eu sempre vi assim, de relâmpago. Muitos de vocês veem, porque eles pensam, estão tão ligados à matéria que pensam que estão sendo vistos. Às vezes estão sentados no sofá ou estão ali em algum lugar. Quando você abre a porta da casa ou vai entrar, você vê um vulto passar, eles correndo pensando que estão sendo vistos. Mas por aquilo aconteceu ali uma ectoplasma, uma energia que dali nesse momento, que eu não vou explicar tudo aqui agora, a pessoa acaba vendo aquele vulto que é só eles correndo com medo de estar sendo visto. O que aconteceu? Esse primo meu que morreu, que caiu do 15º andar, ele veio ter comigo e a última vez que ele veio ter comigo, ele me deu uma paralisia do sono porque eu estava com portas fechadas para a espiritualidade, eu não aceitava desde criança. Desde criança, isso agora tem pouco tempo, 2016, 2017, para 2018, 2017 no máximo. Eu, portas fechadas, porque eu não queria aceitar, porque nessa casa me acontecia muita coisa estranha. E quanto mais eu fechava portas, mais coisas estranhas me acontecia. Mais com o lado negro da espiritualidade eu me conectava, por não aceitar o que vinha da parte deles, mais com a parte negra eu me comunicava, me conectava, a parte escura, a parte densa. Então somos nós mesmos que causamos algum mal na nossa vida, mesmo na parte espiritual, por não aceitar o que somos e o que temos. E ele também, por não aceitação, não entendimento de por que estava lá, mas por que fazia muita coisa ainda, ele não conseguia ligar. Por que eu consigo sair de Portugal e ir para Belo Horizonte tão rápido? Para Timóteo tão rápido? Eles não conseguem ter esse raciocínio, como nós em muitas coisas. Então ele estava muito ligado à matéria e muito fechado para a comunicação. Então foi uma comunicação muito densa entre nós dois. Ele fez o Rodrigo dormir, fez o pai da Maria dormir, fez a Maria dormir, que eles dão um apagão em toda a gente. Eles já sabem, até no limite deles, o que vai acontecer depois, daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui um ano, mas dentro do limite que eles podem. Cada um no seu limite, no seu grau de evolução, tanto aqui quanto lá. Então ele pegou a Maria no berço e tirou a Maria do pé. Pegou a Maria pelo pé e colocava a Maria de cabeça para baixo e fazia a Maria gritar, chorar. A Maria gritava e eu vendo tudo, Eu tentava chamar o pai da Maria, eu não conseguia. Eu tentava me levantar, eu não conseguia. Eu tentava falar com ele, Nildo, larga, oi Dô, larga a menina, não faz isso não. E ele com a cara fechada para mim, segurando ela, com 2 CDs na mão, sempre com 2 CDs. E aquilo dos CDs ficou gravado, 3 vezes ficou gravado. E ele segurava a menina, só que a secreção que saía do nariz da menina e as lágrimas estavam afogando ela, e aquilo me deu desespero. Eu falei, por favor, não faça isso. Ô Jesus, venha me ajudar, salva ela. Quando a gente chama Jesus, gente, o sangue de Jesus tem um poder que vocês não fazem ideia. Tanto que eu já clamei ele em outras línguas que eu não sabia, mas que já me falaram. O sangue de Jesus tem um poder danado. Vocês não fazem ideia do poder que tem. Então eu clamei o sangue de Jesus e falei, oi, Dô, larga ela pelo poder do sangue de Jesus. Fala direito comigo, larga ela. Foi quando ele largou ela. Largou ela, eu consegui levantar, fui no berço. Ela estava, respirando ofegante, porque ele estava ali com aquela energia perto dela, era natural. Então eu fiz a oração nela e pronto. Aí o que aconteceu? Eu liguei para minha irmã, falei com a minha irmã, nega, o Idô apareceu para mim assim, assim, assim. Só que como ele estava denso na situação, eu falei com ela para orar, e ela tem um amor de mãe por ele, ela não aceitou muito bem. Ah, que nada, o Idô tá bem, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, nega, mas mesmo assim continua orando por ele. Liguei para a irmã mais nova, falei a mesma coisa. Ela é evangélica, pastora, tal, missionária. Também falou que vou orar, mas com aquela não aceitação da forma que veio a mensagem, o que é natural. Cada um tem seu tempo e sua forma de pensar as coisas. E graças a Deus que está tudo resolvido. Então foi diante disso tudo que eu acho que ele deve ter se mostrado presente para algumas pessoas, e essas orações vieram de forma fervorosa, tanto daqui quanto de lá, como de todos os lugares. Porque os anjos da guarda e toda a nossa espiritualidade também, que nos protege, nos intui a fazer aquilo para aquela pessoa.
E foi aí que ele encontrou, graças a Deus, a luz, seguiu e deu tudo certo na vida da mulher e da filha. Que linda, por acaso, a menina dele. Mas o que aconteceu? Passou uma semana depois, ele estava tentando dizer que a minha sobrinha Carolina ia ser assaltada. A minha sobrinha Carolina, morando em Vitória, Espírito Santo, grávida, uma barriga de 8 meses, com um bebê, sozinhos dentro de casa. Entra um ladrão pela janela da cozinha. Tava o telemóvel dela, o celular e a carteira dela em cima da mesa da cozinha. Quando o menino dela começou a chorar, o David. Ele era bebê e ela grávida, já estava crescidinho, um pouquinho crescido. E ela grávida de 8 meses, sozinha dentro de casa. Grávida de 8 meses com mais um bebê. Quando o ladrão pegou na carteira e no celular, no telemóvel, o Davi começou a chorar. Quando o Davi começou a chorar desesperadamente, né? O ladrão pensou, vou acordar o pai, e o pai vai, né? Fugiu, largou a carteira, o celular, o telemóvel em cima da mesa, fugiu pela mesma janela que ele entrou. A minha sobrinha entrou na cozinha, conseguiu ver a cena e graças a Deus ficou tudo bem. Então, meu primo, por que Deus pede para não julgar ninguém? Porque por mais que ele tivesse ali cometendo o erro de obsediar a mulher e a filha, ele ao mesmo tempo ele praticou o bem, que é salvar uma mulher e 2 crianças. Então nós não somos ninguém para julgar ninguém, em questão de nada. Em questão de nada. Viva a sua vida e deixa o outro livre, desde que aquilo que o outro faz não te incomode. Não te incomode. Porque, gente, pelo amor de Deus, nem Jesus agradou a todos. E não agrada a muitos até hoje. Muita gente ainda não gosta e não acredita em Jesus. Então, quem somos nós? Não pense, eu tenho que agradar a todos. Agrada a si mesmo primeiro. Porque se você ser você mesmo, ser verdadeiro, ser honesto, ser justo com você mesmo, você vai ser para com todos. E quem não gostar de você, que se lixe. Manda aí plantar coquinho, tá bem? Para ver se vira pimentão. Porque assim, gente, quem não gosta de você não vibra na mesma vibração que você. Então, manda se afastar. Então, gente, foi maravilhoso esse encontro. Foram 15 anos sem ir no Brasil, 21 de Portugal, 15 sem ir no Brasil. E foi um encontro maravilhoso com a minha família, tanto a minha família biológica como a minha família espiritual. Foi muito gostoso, porque eu pude ver ali que daqui para frente eu não preciso ter medo e nem vergonha, porque eu tinha um pouco de receio. No fundo, a gente quer ser durona, mas não é. Eu ainda tinha um pouco de receio. E é isso. Penso que eu já falei tudo com vocês, dei um relato aí gostoso. Vou desligar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Pai Oxalá seja nossa luz, nosso guia, enquanto o nosso anjo da guarda nos guia pela mão. Seja na missão que for, seja na religião que for, sem religião. Cumpra a sua missão. É isso que é importante. Seja você. Faça aquilo que você acha que deve ser feito, desde que não prejudique o outro. Porque muitos falam ser cristãos, mas não são. Porque Cristo não mente. Cristo não engana. Cristo não manipula. Cristo não rouba. Cristo não tem inveja. Cristo não tem ciúme. Cristo não maltrata animais. Cristo não maltrata a gente. Cristo é bom. E quem segue essas coisas é um seguidor de Cristo, é um cristão. Quem faz o contrário dessas coisas é um anticristo. Porque muitos andam com a cruz pendurada no peito, mas cometem as piores atrocidades do mundo. Por isso que eu digo, religião, profissão, entre muitas outras coisas, não dá caráter para ninguém. Presta bem atenção. Au revoir.